Olá, amigos do canal Arregui. Acabou há pouco no estádio Mané Garrincha, em Brasília, diante de 48.009 torcedores, a Supercopa do Brasil. Esta criação da CBF que meio que imita o que ocorre já na Europa com a Supercopa dos países. Reúne o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. As duas principais competições nacionais, ora em disputa. É um jogo que serviria para abrir a temporada. Na Europa, pelo menos, é assim. Abre a temporada, às vezes esse jogo é até fora do continente, às vezes é na Ásia, no mundo árabe ali. E este ano foi em Brasília, reunindo o Flamengo e o Atlético Paranaense. Times que já estão disputando seus campeonatos estaduais. Um jogo que não está abrindo a temporada, porque não havia data disponível no início do ano, ou mais para nas semanas anteriores, aí, porque o Flamengo havia disputado o Mundial de Clubes até dia 21 de dezembro. Então marcou-se para essa primeira data disponível para os dois. O que serviu como primeira vez para nós, a maioria dos admiradores do futebol, é que a gente não estava vendo nem o Flamengo e nem o Atlético Paranaense jogar. Por divergências nas cotas de TV, o Atlético Paranaense já uma coisa tradicional lá no seu estado. A DAZN até tem passado alguns jogos do Furacão, mas a maioria ainda não vê. A DAZN é internet. A Globo, o Flamengo nem isso. Ele não entrou em acordo com a Globo e os seus jogos têm sido disputados clandestinamente, entre aspas. Então, como primeira vista, foi bom acompanhar esse jogo e mostrou o que todos já esperávamos. O Flamengo mantém o padrão com que terminou o ano passado, quando conquistou um dia depois do outro a Libertadores e o Brasileiro. Este ano vai aos poucos se solidificando e mostrando o padrão, porque perdeu apenas o zagueiro espanhol Pablo Mari e que foi bem reposto ali pelo Gustavo Henrique e Santos. E tem ainda Léo Pereira, que estava contundido, ex-Atlético Paranaense. Então o time mantém o seu elan. Já o Furacão não. O Furacão, sob a direção agora do Dorival Júnior, felizmente recuperado de uma cirurgia de câncer que ele submeteu, o Furacão está recompondo um time, coisa que tem feito muito bem, com muita competência nos últimos anos, nessa ascensão que ele experimenta no futebol brasileiro, que resultou em alguns títulos importantes, como o da Copa do Brasil. O zagueiro Léo Pereira saiu para o Flamengo, o Pedro Henrique foi devolvido ao Corinthians, o zagueiro, assim como o volante Camacho. Outro volante, Bruno Guimarães, foi para a França. E o Marcelo Cirinos, atacante, foi para o Japão. Metade de um time. Você não perde metade de um time sem perda de substância. A própria diretoria reconhece isso, pede desculpas aos seus torcedores, está tentando contratar jogadores tal para repor essas saídas aí. A solução do Dorival tem sido lançar garotos. Tinha garotos de 17 anos em campo, mas o time vê-se claramente que carece de entrosamento, ao contrário do Flamengo. E isso foi fatal para que o Flamengo conquistasse um merecido título com uma vitória ampla. Lá, o rubro-negro carioca. 3-0. Vitória indiscutível. Poderia ter saído mais gols? Poderia. Mas também para os dois lados, porque o Diego Alves trabalhou no final do primeiro tempo e no final do segundo, quando o Flamengo diminuiu o seu ímpeto aí. De qualquer forma, o Flamengo conquista seu primeiro título no ano, deixa a sensação de que vai conquistar mais, que pode conquistar, tem potencial e tem time para conquistar mais, tem a exigência do mister, o Jorge Jesus é inclemente, implacável ali em cima, ele exige integração total do time, o time é uma atenção absoluta aos detalhes, é um time obsessivo em sua busca pelo gol, em sua busca pela marcação. Por isso, o futebol intenso que ele pratica em muitas partes do jogo. O Flamengo já começa a disputar, neste meio de semana, a Supercopa Sul-Americana, contra o campeão da Sul-Americana, ele que é campeão da Libertadores, o Independiente Del Valle, aquele time que joga de camisa cor-de-rosa, lá do Equador, primeiro jogo em Quito, perto de Quito, a cidade ao lado de Quito, Sangolquí. Altitude, uma experiência nova para o Jorge Jesus, que jamais dirigiu um time acima de 1.500 metros, 1.000 metros, ele não está acostumado com isso, é uma experiência nova para ele. O Flamengo é mais time, mas a altitude pode igualar um pouco isso aí. Os destaques do Flamengo, os autores dos gols, sempre eles.
aos 14 minutos, Bruno Henrique penetrando de cabeça no cruzamento do Gabigol, né? Muito rápido o Bruno Henrique, é o jogador mais veloz do futebol brasileiro, impressionante e de uma impulsão impressionante também. O Gabriel, aos 28, numa falha conjunta do Márcio Azevedo e do Santos, o Márcio Azevedo quis amortecer uma bola no peito para o Santos defender, o Gabriel se intrometeu entre eles, como fez muitas vezes em gols no ano passado, né? O Gabriel driblou o Santos e fez o segundo gol. E no segundo tempo, o De Arrascaeta, finalizando uma jogada, uma velocidade altíssima do Bruno Henrique pela esquerda, o Santos defendeu com o pé, a bola sobrou para a marca do pênalti, o De Arrascaeta, o uruguaio, apenas rolou com o pé. Um pouco depois, aos 28, teve o Guilherme Bissoli, um garoto do Atlético Paranaense, acertou uma bomba no travessão que deve estar chacoalhando até agora. Conquista justa do Flamengo, está num patamar acima de todos os demais do futebol brasileiro, num patamar de preparação muito superior ao do Atlético Paranaense, que ainda está um pouco longe, vai estrear na Libertadores dia 3, né? Na Libertadores, dia 3 de março. O time ainda está em evolução, coisa que o Flamengo já apresenta desde o ano passado. É isso aí, meus amigos. Voltaremos mais tarde com os comentários sobre Campeonato Paulista, Carioca e Mineiro. É isso aí, meus amigos. Inscrevam-se no canal Arrequi.